então iniciar mais uma sessão do EducaSUS, projeto em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e o apoio do Ministério da Saúde. Hoje nós temos a honra de receber, muitos pedidos, a doutora Lucinéia Nussi, que é advogada do Departamento Jurídico do Sindosp. O assunto hoje, o tema abordado, vai ser diferença entre auxílio, doença, acidentário e previdenciário. Doutora Lucinéia, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação aqui no projeto EducaSUS, abrilhantando aqui o nosso projeto. Após o término, pode fazer as perguntas ou no microfone ou no chat. Doutora, a palavra é sua. Muito bom dia. Queria agradecer pelo convite em nome da diretoria do Sindosp. É muito bom podermos participar desse projeto de educação e levar um pouco da nossa experiência, todos estamos no mesmo barco, né? Todos os hospitais, com relação ao acidente do trabalho ou afastamento por incapacidade. Vou tentar ser rápida, uma coisa que não consegue ser com um advogado, porque nós somos muito falantes. Vou tentar ser um pouco mais concisa. Preciso inicialmente explicar o que é auxílio-doença. O auxílio-doença acidentário, ele tem como consequências para a nossa empresa o afastamento superior a 15 dias e uma estabilidade que duraria 12 meses após a alta. Mas para isso nós temos que configurar realmente que é um auxílio-doença acidentário. Além disso, o auxílio-doença acidentário, ele também provoca um recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço, independentemente de quanto tempo ficará afastado. Também tem uma questão do plano de saúde, da cesta básica, nós vamos abordar isso mais adiante. O que é auxílio-doença? O auxílio-doença, o Ministério da Previdência Social avalia se o empregado tem um afastamento da atividade, a incapacidade tem que ser relacionada à atividade. E ele só será devido se o empregado ficar afastado da empresa por mais de 15 dias. Ok? Estes primeiros 15 dias cabem à empresa fazer o pagamento. Relembrando, o Decreto 3.048, que é o Regulamento da Previdência Social, está aqui no material, que o auxílio-doença será devido ao segurado após que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual. Muito cuidado quando vão avaliar o afastamento do trabalhador. Há aquela questão do empregado ter 2 empregos. Então, ele se afasta de um e não se afasta do outro. Há esta possibilidade, mas se o trabalhador exerce a mesma função nos 2 empregos, ele deveria ficar afastado dos 2 empregos. Se isto não está acontecendo, pode-se levar para o INSS, fazer uma denúncia, porque há uma fraude. Também há uma outra questão do afastamento, os 15 primeiros dias são da empresa, são obrigação da empresa fazer este pagamento, mas se o trabalhador recebe alta e volta a se afastar dentro de 60 dias pelo mesmo motivo, pelo mesmo CID, este segundo afastamento, a empresa não deve pagar os 15 dias, ok? O que devemos ressaltar sempre, quem determina se aqueles 15 dias serão abonados é o médico do trabalho da empresa, não é médico particular, não é médico do sindicato. Quem vai determinar isso é o médico do trabalho da empresa. A empresa tem a obrigação de fazer a gestão da saúde do seu trabalhador. Então, o médico do trabalho que faz o ASO, que faz o exame periódico, admissional, demissional, de retorno de função, de mudança de função, é ele quem determina se o funcionário realmente não tem condições de trabalhar aqueles 15 dias, se aquilo vai atingir a sua execução das tarefas, ok? Não adianta vir com atestado médico particular, o próprio médico do trabalho pode recusar. É nossa obrigação como empresa fazer essa vistoria, saber se o nosso trabalhador realmente está afastado.
Por que nós fazemos essa ressalva sempre, além de estar prevista em lei? Quando há um afastamento, esse absenteísmo ele reflete para os outros trabalhadores. Vai haver uma sobrecarga das outras funções, dos outros que trabalham no mesmo departamento. Por isso que é interessante ver efetivamente se há necessidade de afastar o trabalhador. Então, está lá na Lei 605 de 1949 que a doença do empregado comprova, justifica a falta, de modo que não se pode descontar o dia, não pode descontar o descanso semanal remunerado. E existe uma hierarquia de atestados médicos para que a empresa aceite-os. O primeiro atestado seria da Previdência Social. Né? A lei é de 1949, eu sei, é um pouco antiga, mas ela é que está vigorando. Somente na falta do atestado da Previdência Social, e sucessivamente, é o que diz na lei, caberia ao médico do SESC e do SENAC, não existe mais nem médico do SESC nem do SENAI, perdão, e aí sim vem o médico da empresa ou por ela designado. Se não houver este médico da empresa ou por ela designado, aí vem o médico da repartição pública federal, estadual e municipal, que seria o médico do SUS. Ou não existindo estes, somente se não existir nenhum destes médicos anteriores, que seria o médico do trabalho da empresa ou o médico do SUS, é que o médico da escolha do empregado, o médico particular. Então, esta hierarquia está prevista na lei. E nós podemos colocar este tipo de exigência, embora esteja na lei, num regimento interno, numa circular interna e determinar, a partir de certa data, como seriam aceitos os atestados médicos. O Tribunal Superior do Trabalho já fez já julgou a respeito e tem a súmula 15, que diz que deve ser observada esta ordem preferencial dos atestados médicos. Então não há contestação nem jurídica desta hierarquia. Como também há a súmula 282, que ao serviço médico da empresa compete abonar os 15 primeiros dias. A responsabilidade do médico do trabalho da empresa não fica circunscrita ao ASO. Ele realmente deve verificar a saúde do trabalhador em todas as situações. Todos os atestados, é uma opinião nossa, né, que, diante do que temos visto de gestão de saúde do trabalhador, quando todos os atestados são passados pelo médico do trabalho da empresa, há um melhor controle, porque ele tem como saber qual é o CID, se aquela doença está realmente relacionada ao CID, aquela incapacidade tem esta conexão. Não, o serviço de RH não tem essa condição, não tem essa preparação para verificar se o atestado médico corresponde efetivamente ao que o empregado tem como queixa. E aí cabe realmente à empresa fazer o encaminhamento, se é uma doença ou se é algo para tratar, porque o que objetiva a legislação? Cuidar da saúde do trabalhador. Quanto menos afastar, quanto mais saudável estiver o trabalhador, melhor para a empresa, melhor para o trabalhador, melhor para a sociedade. A Lei 8.213, que trata da Previdência Social e também a CLT, deixam muito claro que o empregado em gozo de auxílio-doença, ele está licenciado, ou seja, ele não pode sofrer nenhum tipo de dispensa, né? Enquanto ele não obtiver alta da Previdência Social. Isso já é um outro assunto, quando acontece a alta da Previdência Social e o funcionário não apresenta condições, aí o médico não considera como apto, há uma divergência entre médico do trabalho da empresa, o médico do trabalhador e o INSS, mas isso seria uma outra conversa, né? Vamos nos ater aqui ao auxílio-doença acidentário e previdenciário. Outra incidência que ocorre é que o empregado que fica mais de 6 meses, mesmo que descontínuos, afastado pela Previdência Social, se ele receber o auxílio-doença, independente de ser previdenciário ou acidentário, ele vai perder o direito às férias, se isso acontecer durante o período aquisitivo.
ok? Está no artigo 131 e no artigo 133 da CLT. Agora vamos entrar efetivamente no que é auxílio-doença acidentário e previdenciário. B31 é o auxílio-doença previdenciário, aquele que vale para todo e qualquer afastamento, qualquer doença, não precisa necessariamente ser um acidente do trabalho, ele não vai trazer consequências para a empresa. O B91 é o perigoso, este é o que exige providências da empresa e uma maior atenção. Principalmente com relação à estabilidade acidentária. Essa estabilidade acidentária ela está prevista na Lei 8.213, no artigo 118, que diz assim: o segurado que sofreu um acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção de seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Auxílio-acidente também é outra coisa, que seria uma indenização se ele ficasse com sequelas. Então, o que tem que ser analisado neste artigo 118? 2 requisitos para ele poder ser considerado dono da estabilidade ou da garantia de emprego. Ele tem que ter sofrido um acidente do trabalho e ele tem que ter tido alta do INSS. Cessação do auxílio-doença acidentária. Ele tem que ter recebido um espécie 91. O que é importante nós também ressaltarmos: acidente do trabalho não é qualquer coisa. O acidente do trabalho está definido na Lei 8.213 e existem requisitos. Vejam o artigo 19. O acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária do quê? Da capacidade para o trabalho. Não é qualquer coisa que aconteça com o trabalhador dentro da empresa que é considerado acidente do trabalho. Uma topada no dedo, se não causa incapacidade para o trabalho, não precisa abricate. Não é acidente do trabalho. É aquilo que cause incapacidade. É o que está na legislação. Eu não estou inventando absolutamente nada. Existem outras situações em que são equiparados ao acidente do trabalho. A doença profissional e a doença do trabalho. Na nossa área da saúde, a nossa doença profissional é diferente da doença profissional, por exemplo, de quem mexe com amianto. Quem tem contato com amianto. Quem tem contato com amianto vai desenvolver uma doença específica. Quem trabalha em minas de carvão tem uma outra doença específica. A nossa área, ela é um tanto quanto complicada, porque a nossa doença profissional serão as doenças infecciosas. HIV, hepatite C, hepatite B, que não necessariamente são obtidas só por trabalhar na área da saúde. Na manicure, numa transfusão de sangue, na sua vida privada, o trabalhador pode adquirir esse tipo de doença. Então, há que se ter muito cuidado quando se vai definir se aquela doença é profissional ou não. Há que ter um nexo causal. O nexo causal, em geral, é um acidente com material biológico. Por isso, da investigação deste acidente com material biológico, para então se fazer um nexo, se aquele acidente provocou uma doença profissional. Não existe uma doença com estalar de dedos. O acidente com material biológico não necessariamente causará uma doença profissional ou do trabalho. Lembrando sempre que está ressaltado no artigo 20 da Lei 8.213, que também não se considera a doença do trabalho a doença degenerativa. Não, com o tempo as pessoas vão tendo uma redução de sua capacidade do trabalho, mas não necessariamente está relacionada com o trabalho, principalmente quando nós falamos de agentes biológicos. Também é inerente ao grupo etário, e a que não produz incapacidade laborativa.
Vejam que sempre está sendo destacado nenhum acidente, não se considera acidente do trabalho, nem doença do trabalho, aquilo que não causa incapacidade laborativa. O mais importante é que o empregado não fique sem poder trabalhar, ok? E a doença endêmica de habitante da região que se desenvolva. No norte do Brasil há diferentes doenças do que ocorrem no sudeste, do que tem no centro-oeste. O Brasil é muito grande, então isso também tem que ser diferenciado. O decreto 3.048 traz lá no anexo 2 a relação de agentes que são consideradas doenças profissionais ou doenças do trabalho. Então, procurem observar isso antes de considerar toda e qualquer doença que o empregado tenha como doença profissional. Tem a lista A, né, que eu não trouxe exatamente na questão biológica, mas vejam ali, doenças causalmente relacionadas com respectivos agentes ou fatores de risco. Vocês vão encontrar lá tuberculose, HIV, hepatite C, mas para serem consideradas doenças, há necessidade de que tenha havido o contato do trabalhador com pessoas portadoras dessas doenças durante a sua atividade profissional, ok? Na lista B também trazem quais são os agentes etiológicos, né, ou fatores de risco, que seria trabalhar, estou falando da área de agentes biológicos, trabalhar em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas. Aqui no artigo 21, para aqueles casos de acidentes que acontecem dentro da empresa, vejam bem, como eu disse anteriormente, não é qualquer acidente. Eu acho que vou precisar dar uma aumentadinha ali que nem eu enxergo, mas vamos lá. O acidente, para ser considerado acidente do trabalho, é aquele que ocorre dentro do local e horário de trabalho. Ele tem que estar relacionado com a atividade profissional. Então, agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiros ou companheiros de trabalho. Aqui no Brasil é mais difícil, né? Mas a agressão, sabotagem ou terrorismo tem que estar relacionado ao trabalho, ok? Dentro da empresa. O que eu costumo dar de exemplo? Um empregado que sai da empresa e aí ele sofre como já aconteceu, o empregado está saindo da empresa e encontra o marido da moça, que vem atrás dele para acertar contas. Neste caso, o empregado voltou correndo para dentro da empresa, mas ele foi atingido por um tiro. Então, não tem nada a ver essa agressão com a relação de trabalho, porque era uma situação pessoal. A segunda hipótese é agressão física intencional, mas vejam lá, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Não é toda agressão física que é considerada acidente do trabalho. Imprudência, negligência e imperícia também pode ser relacionado. A pessoa privada do uso da razão e inundação, incêndio, acidentes por força maior. Tem um outro exemplo que nós temos que ficar muito bem localizados. Um funcionário estava deprimido porque havia terminado o relacionamento com a esposa, chegou para trabalhar, né, no hospital, era plantão noturno, aí ele falou para os outros funcionários, eu vou ao banheiro. Ele foi ao banheiro, demorou, quando chegaram no banheiro ele tinha tomado alguns remédios e tentaram trazê-lo de volta, mas ele acabou falecendo. Não há nenhuma relação com o trabalho, embora tenha acontecido no horário e no local de trabalho, não existiu nenhuma circunstância prevista em lei para que fosse considerado acidente do trabalho. Então vejam bem quantas nuances existem nessa questão de que tudo que acontece dentro da empresa é culpa da empresa e acidente do trabalho. Tudo isso tem que ser avaliado, caso a caso.
Também poderá ser considerado acidente do trabalho o que acontece fora do local e do horário de trabalho. Então, executando ordens a serviço da empresa, na prestação espontânea de serviço para a empresa também, na viagem a serviço da empresa, o percurso residência-trabalho, trabalho-residência, também é um capítulo à parte, não vou começar nem a falar sobre isso, porque é uma aula que seria necessário ser direcionada só para esse assunto. Nos períodos destinados à refeição e descanso, inclusive para as necessidades fisiológicas, que aconteçam no local de trabalho ou durante este. Muito se pergunta, empregado que se acidenta fora da empresa durante a refeição, mas a empresa tem refeitório. Aqui a lei não faz distinção. Se o acidente aconteceu durante o intervalo, é aqui que encaixa, se vai ser um acidente do trabalho. Agora, algumas coisas podem ser revistas nisso, né? Temos um caso esses dias, nos foi dada a consulta, o empregado foi chamado, chamaram a atenção dele, ele ficou nervoso, ele não gostou de ser chamado a atenção e deu um murro numa porta de vidro. Ele se machucou e quebrou a porta de vidro. Não é acidente do trabalho, porque é um ato inseguro, nós não podemos considerar porque não entra em nenhuma dessas situações. Eu nem vou falar dessa questão do acidente de trajeto, porque se nós levarmos em consideração que a empresa não tem nenhuma gestão sobre o que acontece na rua, ela não pode prever que o funcionário que está andando de bicicleta vai ser atropelado, vão arrancar um braço dele e jogar no rio. Como é que a empresa pode interferir nisso? Da mesma forma que o empregado chegando em casa, é assaltado e leva um tiro, também são questões de segurança, são questões de transporte público. O acidente de trajeto, ele foi criado como responsabilidade da empresa na época em que nós tínhamos os polos industriais. A empresa, para levar o seu trabalhador até a sede, ela tinha que fazer uso de transportes pagos por ela, não havia transporte público que chegasse lá. Aí sim, quando a empresa tem todo o controle do transporte, aí ela é obrigada a responder. Mas quando se trata de transporte público, como é que a empresa vai ter uma gestão? Né? Então tem que avaliar no trajeto, tempo de demora, se o empregado também cometeu algum ato inseguro, se está andando na contramão, se está bêbado, ou fazendo, dando cavalinho de pau com moto, né? São outras situações. Há uma outra criação recente de que basta o empregado ter uma doença relacionada com o nosso QNAI para que seja considerada doença profissional. E vamos ver lá muitos absurdos. Então, o INSS chegou a esta conclusão diante de todos os afastamentos que foram feitos anteriormente. A empresa, o nosso médico do trabalho, o nosso RH, afastava o empregado com aquele CID, por mais absurdo que seja, até o do decúbito, né? Quando o trabalhador, quando a pessoa fica muito tempo deitada, esse é considerado uma doença profissional da área da saúde. Mas por quê? Foram enviados os CIDs, não se teve o cuidado realmente de avaliar se aquilo efetivamente tinha ligação com o trabalho, e aí criou-se essa lista C, lá no decreto 3.048, onde o perito do INSS, ao verificar que aquele CID corresponde ao QNAI da empresa, automaticamente considera uma doença profissional. E aí cabe à empresa demonstrar que aquela doença não foi adquirida no trabalho. Foi feita uma inversão de ônus da prova um tempo atrás, o chamado NETEP. Nexo técnico é definido pelo médico perito do INSS, e aí, em vez do empregado comprovar que ele adquiriu a doença na empresa,
cabe à empresa fazer esta demonstração. É um trabalho um tanto quanto grande. A começar por nós termos acesso às decisões do INSS. Vejam, temos aqui no site da DataPrev como consultar os benefícios por incapacidade por empresa. Isso nos ajuda muito na hora da defesa do NETEP e também para descobrir se há nexo causal. Neste caso aqui não existia, mas o perito havia concedido um auxílio-doença acidentário. Embora este caso eu tratei especificamente, era uma pessoa que tinha alegado transtorno bipolar afetivo. E ela foi para o INSS, o médico do INSS considerou que era uma doença profissional, deu lá a doença, o B91, e nós conseguimos comprovar, através de fotos do Facebook, de literatura médica, que o transtorno bipolar afetivo não era relacionado com a atividade que ela exercia na empresa. E que alguns fatores eram agravantes, tabagismo, alcoolismo, beber, né, tomar remédio. E durante esse procedimento que nós fomos fazer a investigação, ela fazia uso de cigarro, de bebida, tudo devidamente fotografado no Facebook. Facebook não, a partir do momento que caiu na rede, não é privado. Se está na internet, ninguém pode alegar privacidade de mais nada. Muito útil quando se tem que fazer uma contestação de NETEP é olhar o Facebook. Então, é aquilo. Estabilidade provisória, aqueles 12 meses após a alta, tem como pressuposto que o empregado fique afastado mais de 15 dias, que ele vai efetivamente passar por uma perícia do INSS e esse médico do INSS considere um acidente, um auxílio-doença acidentário, que é a espécie 91. Está muito pequenininho, mas esse é comunicado de decisão do INSS. À nossa direita, lá em cima, está escrito espécie. Espécie 91, sinal vermelho, alerta total, geral e restrito. Algumas providências serão tomadas. Não é um auxílio-doença normal, que não precisa tomar nenhuma verificação. Primeiro tem que contestar. Essa contestação tem que ser feita para descaracterizar o acidente do trabalho ou a doença profissional. Alertem-se para isso, porque vai gerar, além daquela estabilidade de 12 meses após a alta do INSS, diferentemente do auxílio-doença previdenciário, aquele que é o normal, em geral há algumas cláusulas nas convenções coletivas de trabalho. Essa cláusula, por exemplo, está na de Campinas, que o empregado que retornar de auxílio-doença superior a 15 dias, ele tem 60 dias de estabilidade, mas isso vale só para Campinas, para o sindicato de Campinas e região, ok? A nossa estabilidade de 12 meses após a alta tem que ser relacionada com o B91. Em caso de B31, vejam o que tem na Convenção Coletiva de Trabalho de cada região. Como eu falei anteriormente, a consequência de um auxílio-doença acidentário, que é o 91, vai ligar o alerta porque o fundo de garantia tem que ser recolhido. Se for considerado B91, está lá na Lei 8.036, os 8% ao mês devem ser depositados em caso de licença por acidente do trabalho. O plano de saúde, se a empresa concede, há muita dúvida a respeito disso. Não há nada na legislação exigindo que se dê o plano de saúde, não, é uma questão até humanitária, mas aí a empresa não pode fazer diferenciação de um e outro, porque pode até haver uma queixa de dano moral. O que nós nos baseamos é numa súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que ela afirma que em caso de auxílio-doença acidentário, há o direito de manter o plano de saúde do empregado.
Então, seria mais uma consequência. Sendo assim, no caso de auxílio-doença 31, o previdenciário, não justificaria. Sempre a convenção coletiva de trabalho deve ser verificada. A cesta básica, há convenções coletivas que contém lá uma cláusula específica, dizendo quantos meses, em caso de afastamento por auxílio-doença, deve ser concedida e tudo mais. Na convenção que eu peguei, a título de exemplo de Campinas, não existe nada. Será concedido pelo empregado cesta básica mensal composta de 13 itens. Para a cesta básica, por favor, verifiquem a convenção coletiva de trabalho. O auxílio-doença, ele dá 91% sobre a renda mensal do salário-benefício. Por isso a dificuldade, quando se afasta um trabalhador, de que ele volte a trabalhar. Ele ganha mais afastado do que trabalhando. Mas não é isso que o INSS pensa. Quanto mais afastamentos a empresa tiver, mais possibilidade de ela sofrer uma ação regressiva do INSS ela terá. Não usem o afastamento de auxílio-doença para se livrar de algum problema. Afastar o empregado não é a solução, tem que ser resolvido. E então as diferenças estão aqui, né? O fundo de garantia, no caso de auxílio-doença normal, não se recolhe, do 91 é necessário recolher, a garantia de emprego vai depender da convenção coletiva para o B31, mas para o B91 tem que recolher. Plano de saúde também vai depender do comunicado da decisão do INSS, se é 31 ou se é 91. Vale transporte para ninguém, vale refeição para ninguém. E eu espero ter atendido as expectativas e agora estou aqui para responder as perguntas, se forem necessárias. Muito obrigada pela oportunidade. Doutora Lucinéia, muito obrigada pela sua brilhante apresentação. As dúvidas são bastante, né? Eu vou pedir a gentileza de quem tiver dúvida, é só solicitar a vez ou mandar no chat, não tem problema. Eu tenho algumas perguntas aqui que vieram, mas inclusive agora há pouco a senhora já respondeu uma, que é o seguinte, deixa eu pegar aqui. Se ambos os afastamentos, qualquer um deles que seja, se o profissional, o colaborador, ele deixa de receber o auxílio alimentação. Então, isso tem que ver de acordo com a convenção coletiva. O refeição e o vale transporte, tudo bem, porque ele não está nas suas atividades laborais, né, todos os dias. Agora, o alimentação, ele tem que ver na convenção, né? Então, aí não vai de acordo com o que cada empresa quer, é isso? A cesta básica, na verdade, ela depende do que está na convenção, realmente. Mas se nós pensarmos, algumas convenções elas determinam. O empregado que não faltar mais do que 3 dias por mês terá direito à cesta básica. Auxílio-doença é uma falta justificada. É isso que tem que se levar em consideração. Se a convenção não fizer nenhuma menção específica, né, de quanto tempo deve ser concedida a cesta básica em caso de auxílio-doença, o entendimento é que é uma falta justificada, então continua se fornecendo. Também a questão humanitária, na hora que a pessoa mais precisa vai se tirar a cesta básica, ele está doente, afastado, tudo isso vai depender caso a caso mesmo, né? Ok, obrigada. Eu vou passar a Santa Casa de Itabuna, na Bahia. Tem alguém aí que quer fazer alguma pergunta? E depois eu vou para a Federação do Espírito Santo. E eu tenho mais algumas perguntas aqui. Eu não estou ouvindo.
Itabuna, aí na Bahia, eu não estou ouvindo vocês, tá? A Santa Casa, desculpa, o Hospital Peritiba de São Miguel do Oeste faz a seguinte pergunta, é lá de Santa Catarina. Acidente com material biológico, com paciente, fonte conhecido e com resultados não reagentes, sem perda da capacidade laborativa e sem ser afastado. Deve ser registrado CAT? Essa é uma briga grande. É caso de mais uma... Porque nós temos uma certa briga com o Ministério do Trabalho e Emprego que colocou na NR32 que para todo e qualquer acidente com material biológico deve ser emitida a CAT. Mas CAT é comunicação de acidente do trabalho, um documento previdenciário. Se nós avaliarmos a legislação, o simples acidente com pérfuro cortante, ele não causa incapacidade. No artigo 23 da Lei 8.213, essa que eu coloquei anteriormente, está escrito lá que a data de início da incapacidade ou no artigo 20, desculpa, vamos reiniciar. Artigo 22. A CAT deve ser emitida no dia útil seguinte ao acidente ou em caso de morte imediatamente. Em caso de doença profissional ou do trabalho, ela vai ser emitida quando houver o diagnóstico. Todos nós sabemos que quando há um incidente com um agente biológico, é necessário fazer aquele procedimento do Ministério da Saúde. Um exame inicial, durante 6 meses, até ter uma definição se houve ou não contaminação. A partir do momento que há o diagnóstico que houve a contaminação, aí sim tem que ser emitida a CAT. Artigo 23, Lei 8.213. É essa a nossa fundamentação. Porque não há incapacidade para o trabalho, o simples fato do funcionário sofrer um acidente com um pérfuro cortante. Vão haver contestações do Sinance, mas na Sinance e na Bio, aqui em São Paulo, por exemplo, eles só querem que seja feita a comunicação após a constatação da contaminação. As pessoas confundem CAT com tudo. E CAT não é a garantia de emprego. Os senhores puderam ver no artigo 118 lá da Lei 8.213 e também na súmula do TST, que não basta o acidente do trabalho. Não basta emitir a CAT, ela não é garantia nenhuma. O empregado tem que se afastar, ser periciado pelo INSS e ser concedido o auxílio doença acidentário, é o B91. Emitir CAT não garante a ninguém, ok? Ok, respondido aí para vocês, pessoal. Vamos lá para a Associação de Proteção à Infância de Curitiba, no Paraná. Pode fazer a pergunta, por favor? Estou ouvindo vocês aí, o pessoal do Paraná. Está desligado o seu microfone. Tenta ligar aí para a gente poder escutar vocês, por favor. Ligado, agora ligou. Só ver se o volume não tá. Vamos fazer assim, eu vou deixar você em tela para ajustar e eu vou... Santa Casa de Ribeirão Preto, tem alguma pergunta? Bom dia, meninas. Eu vou deixar Curitiba aí para vocês se arrumarem e eu já volto com vocês. Verifica o microfone, por favor. Não vou tirar vocês da tela, por favor. Ribeirão Preto, tem? Oi. Tem, a gente tem uma pergunta. Oi, bom dia. Vocês estão ouvindo? Bom dia. Estão ouvindo? A gente tem uma dúvida que é o seguinte. Sim, pode falar. Que ela é assistente de laboratório
A gente tem uma funcionária que ela é assistente de laboratório e o laboratório estava passando por uma transformação, estava tendo uma reforma, né? Aí começaram a quebrar lá e ainda estava havendo a mudança dos funcionários, mas eles ainda estavam trabalhando lá dentro com o pessoal quebrando as paredes, reformando e tudo mais. E essa funcionária, ela tem psoríase, né, que é uma doença crônica, né, que dependendo dos fatores climáticos pode aparecer as dermatites e tudo mais. Pode caracterizar essa psoríase que deu nela como doença do trabalho, relacionar isso com doença do trabalho por causa dessa questão de construção dentro do laboratório? Eu vou voltar naquela questão de que, para ser considerado doença do trabalho, existe aquele anexo 2 do decreto 3.048. Então, não é só a pessoa apresentar uma doença e imediatamente tem que estar relacionada com o trabalho dela. Eu não, sinceramente, como advogada, eu não caracterizaria, mas é interessante que o médico do trabalho da empresa faça isso, que ele verifique através de exames, tenha a descrição do cargo dela, para poder fazer esse nexo. Na minha opinião, não. Psoríase, pela literatura médica, não... Hoje tudo é culpa do trabalho, né? Infelizmente, as pessoas trabalhar faz muito mal, pelo jeito. E só quem pode nos defender é o médico do trabalho, que ele pode fazer essa diferenciação, principalmente quando o funcionário é admitido. Porque quando o funcionário é admitido, o médico tem que fazer um levantamento dessa vida do trabalhador. Você vai trabalhar na área que existe muita dependência de paciente, como a área de ortopedia, é bom fazer um exame de raio-x, ver como é que está o osteomuscular, mas também é interessante saber se essa pessoa que vai trabalhar na sua empresa não tem um familiar, alguém que é doente, que precisa ser carregado. Então ela já tem de casa, já vem com os problemas. É o médico do trabalho que realmente nos ajuda muito nessa defesa. Agora, psoríase, gente, não consigo conectar isso, mas realmente precisaria um parecer de um médico para avaliar a situação que ela trabalha e se a psoríase pode ter isso. Desculpa, é a minha opinião. Não sei se respondeu a sua pergunta. Porque assim, ela questiona a gente, porque assim, querendo caracterizar como doença do trabalho, porque eles começaram a quebrar o laboratório, a poeira, desencadeou ali, aparecia a dermatite, porque ela tem mais fragilidade. Então, se não tivessem construindo ali, quebrando o laboratório, ela não teria desencadeado essa dermatite mais facilmente. Não, lá no decreto 3.048, nesse anexo 2, ali você não vai achar a psoríase como interligada à atividade laboral dela. Porque qual é a atividade laboral dela? É coleta de material. O único risco que você vai encontrar lá pela atividade dela seria hepatite C, hepatite B, HIV, essa coisa toda. Eu acho que ali não precisaria ver as casos com um pouquinho mais de cuidado. Eu precisaria estudar um pouco mais a psoríase e te mostrar o que é que está no decreto para a gente poder desconectar qualquer relação entre a doença e o trabalho executado. Ok? Mas o simples fato de ter psoríase e a empresa está passando por uma reforma, as causas da psoríase, eu já fiz uma ação a respeito disso. Era uma funcionária, inclusive, de um laboratório também. Ela tinha isso e ela dizia que era pelo estresse que ela passava lá. Só que quando você vai fazer uma investigação da vida privada, ela tinha um filho que tinha problemas com drogas, tinha separado do marido. Então, não é só o trabalho que faz mal, né, gente? Quando se trata ainda mais de doença relacionada à psiquiatria, um levantamento que foi feito no hospital aqui em São Paulo conseguiu, como determinante, que todas essas depressões elas estavam muito mais relacionadas a um familiar dependente de droga do que com o trabalho. Então, todo mundo gosta de jogar muito para o trabalho sem olhar o que está acontecendo na vida pessoal do trabalhador. Ninguém trabalha feliz
sabendo que tem um problema dessa magnitude em casa, um problema com droga, né? E aí vai refletir no trabalho mesmo. E então essa moça da psoríase aí, dá uma olhada no que está acontecendo na vida dela. Conversa com o médico do trabalho, vê quais são as causas da psoríase e dá uma fuçada no Facebook, ver se ela está feliz, não, se está acontecendo alguma coisa e faz um diagnóstico. Ok? Obrigada pela atenção. Nada. Obrigada, Ribeirão Preto. Sensacional sua explanação, doutora Lucinéia. Às vezes a gente traz de casa o que desencadeou lá e você desencadeou em casa e acontece aqui no trabalho e é daqui. Então, aconteceu no trabalho, eu também tenho rinite, tá? Aqui no meu trabalho tem carpete. Então, quer dizer, eu já nasci com isso, eu não posso caracterizar, eu preciso ficar afastada porque tem o carpete aqui. Então, eu que use meus remédios. Enfim, né? Vamos lá. Santa Casa de Rondonópolis, no Mato Grosso. Desculpa, eu tenho que ir ali com Curitiba, que é a Associação da Infância, que eles pediram a vez. Deixa eu ver ali, Curitiba, você já quer fazer a pergunta no microfone? Vamos lá? Ligar, agora ligou. Eu vou pedir os meninos daí do suporte, vai ajudar vocês aí com o microfone. Vou deixar vocês ainda aí, porque a gente não está ouvindo. A Santa Casa de Rondonópolis, no Mato Grosso, pergunta o seguinte: bom dia. Nos casos em que é encaminhado o funcionário para avaliação do médico do trabalho e o médico retorna para a instituição a decisão com relação ao afastamento, que forma temos que proceder? Depois eu vou falar uma coisa sobre isso. O funcionário encaminhado para o médico do trabalho. O médico retorna para a instituição. Que instituição seria essa? A instituição seria a empresa. O médico do trabalho é quem tem que avaliar tudo, ele não tem que dar essa decisão para a instituição. Para isso ele tem que estar muito bem fundamentado, sabendo qual é a atividade que o trabalhador exerce. Então ele vai ter que ter um PPRA, vamos dizer, com a descrição da função. Vou entrar em outro mérito aqui, tá? PPRA, geralmente, costuma se pegar lá aquele... na descrição de cargo do CBO. E o CBO não vai descrever. Um auxiliar de enfermagem da pediatria é diferente do que um auxiliar de enfermagem do pronto-socorro, um auxiliar de enfermagem da cardiologia. Os riscos são diferentes. Então, o médico do trabalho ele tem que ter este respaldo, que é uma descrição de cargo do local onde se presta o serviço, para aí sim avaliar se aquela doença ou se aquele acidente vai ser prejudicial para o trabalhador, se ele vai ficar incapacitado para o trabalho. Eu costumo dar um exemplo muito típico. Eu sou advogada, se eu rasgar um papel, o meu dedo, isso não vai interferir em nada na minha função. Nada. Mas uma pessoa que trabalha com material biológico, se ela tiver a pele não íntegra, isso influencia sim. É caso de tomar outras providências. Eu tive um dedão quebrado, o dedão do pé quebrado. Não me impediu de trabalhar. Mas se a pessoa, um Neymar, um dedão quebrado, é totalmente impeditivo para que ele exerça a função. Então, cada caso é um caso, não dá para se falar que o médico deve afastar ou não, porque a pessoa não está conseguindo quebrar uma perna, quebrar um braço ou quebrar um dedo. Depende do que ela vai fazer. Né? Agora, essa briga entre o que o médico do trabalho
faz com relação ao que o médico assistente do trabalhador pensa e com a alta do INSS, isso é um buraco negro, que nós chamamos. A alta do INSS é imperativa, ninguém pode contestar. Se o INSS deu alta e o médico do trabalho não concorda, ele acha que ele está inapto para voltar à função, a empresa deve tentar fazer ele afastar-se pelo INSS, com provas. Porque o que acontece nesse buraco negro aí? O INSS dá alta, o médico do trabalho dá como inapto, o médico assistente diz que tem que afastar, ou ao contrário. E o trabalhador não recebe de parte nenhuma. Ele não está recebendo auxílio-doença, ele não está recebendo o salário dele e está faltando ao trabalho injustificadamente. A empresa tem que tomar uma providência. Se o trabalhador não tem condições de voltar a trabalhar naquela função, readapte, faça alguma coisa. Agora, ficar jogando para o INSS ou colocando como inapto e não tomando nenhuma providência, que não pode. A empresa vai sofrer realmente consequências jurídicas e financeiras no futuro. A decisão, volto a repetir, a avaliação do médico do trabalho, é ele quem tem que verificar segundo as funções que o trabalhador exerce na empresa. Se ele não concorda com a alta do INSS, ele tem que documentar o trabalhador para que ele volte, então, a ficar afastado. Se ele tem certeza que o empregado não vai conseguir trabalhar mais, faça esse afastamento. Se é uma coisa básica, ele pode até tentar, se o INSS não aceitar, ele tem que realmente buscar uma alteração de função, sem alterar salário, sem causar dano moral, aquela situação toda. Então, é fazer com que o trabalhador fique apto para o trabalho, não exercendo aquela função que seja prejudicial para a saúde dele. Isso tudo tem que ser muito bem documentado. Aí, quando o funcionário ficar apto, a empresa decide se quer continuar com ele ou não. Mas o médico do trabalho é quem tem que avaliar. Era isso que estava sendo perguntado? Pessoal do Mato Grosso, ok? Pode falar. Olha, meu bem, eu não estou te ouvindo. Eu não ouvi vocês. Será que está ligado? Aumenta. Vamos lá, só um pouquinho. Acho que agora ligou. Bom dia. Foi muito esclarecedor e nós gostaríamos de agradecer a palestra. Foi muito proveitosa para nós. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, viu, pessoal do Mato Grosso? Eu vou fazer a pergunta que é o pessoal do câncer. Tira para mim aí, por favor, Rodrigo. Associação de Proteção à Infância de Curitiba, eles não conseguiram falar no microfone, mas está na tela. Pagando quando está afastado. Não, peraí. Eu não estou entendendo. Sobe mais. Deixa eu ver se tem mais pergunta ali em cima. Estou subindo. Eu acho que ele quis falar do plano de saúde. A pergunta sobre a manutenção do plano de saúde. No caso do afastamento acidentário, quando o colaborador participa com 50% da mensalidade mais coparticipação, ele deve continuar pagando quando está afastado, se não pagar por sua parte, a empresa pode cancelar o plano? Não é o motivo, mesmo com a coparticipação. O que pode ser feito, porque nada pode ser descontado do trabalhador, segundo o artigo 462, se não houver autorização da parte dele. E ele vai estar recebendo um benefício previdenciário. O que eu recomendaria é fazer, então, um termo ou alguma coisa para que o empregado se responsabilize por este pagamento para poder continuar usufruindo do plano de saúde. Quando nós estamos falando de auxílio acidentário 91, no auxílio doença
31 previdenciário, não há essa necessidade de ser concedido o plano. Fica a critério da empresa. A dica seria, todo trabalhador que é admitido, já assinar este termo, concordando que mesmo em caso de afastamento por auxílio-doença, ele se responsabiliza em pagar a sua cota do plano de saúde. Porque aí já tem uma autorização do trabalhador, tá? Sem autorização dele, todo desconto é ilícito. Está respondido? Vê se está respondido, por favor, dá um ok. Aí eles têm a segunda pergunta, doutora. Quanto tempo de afastamento por aposentadoria, por invalidez, deve continuar com o vínculo de emprego? A empresa pode desligar o empregador aposentado por invalidez após algum tempo? Existe uma tese aí de que depois a empresa poderia providenciar a rescisão de contrato dele por alguns artigos que estavam na lei e até uma jurisprudência no Tribunal Superior do Trabalho. Não existe mais. O empregado só pode ser desligado quando ele tiver convertido a aposentadoria por invalidez pela aposentadoria definitiva ou quando ele recuperar a sua capacidade laboral. O que acontece? Não pode deixar o empregado ao léu, né? Está afastado pelo INSS. Ninguém procura saber se está vivo, se está morto, está morando na mesma cidade, se já não está trabalhando em outro lugar, se recuperou capacidade e continua se pendurando naquele afastamento, né? Ou se ainda continua recebendo. A empresa às vezes não tem notícia disso. Tem gente que está afastada há 20 anos da empresa e ninguém, né? No caso de aposentadoria por invalidez, quando entrou o NETEP, acho que foi em 2009, o INSS fez uma limpa tão grande, porque havia muito aposentado por invalidez com vínculo empregatício. Ora, se está aposentado por invalidez, está incapacitado para o trabalho, não poderia continuar trabalhando. E agora, com o E-Social que vem por aí, tanto esse pessoal que é aposentado por invalidez, quanto o pessoal aposentado pela especial, eles vão perder o benefício, porque já foi feita uma alteração no decreto 3.048 que não permite que quem é aposentado com 25 anos de trabalho continue na mesma função ou na mesma empresa, exercendo a atividade sob a ação daquele agente nocivo. Recomendo para quem tem aposentado por invalidez ir à praça, usa de novo aquela ferramenta chamada Facebook. As pessoas costumam muito, né? Se ele está bom para passear, se ele está bom para viajar, para postar foto com os amigos, vai estar bom para trabalhar também. Então, o médico do trabalho tem que chamar de volta, avaliar e se realmente ele está sem condições de continuar trabalhando. Tudo depende de uma avaliação. Nosso médico do trabalho, nosso Santo Cristo, que é o médico do trabalho, tudo vai cair nas costas dele mesmo, vai ter que avaliar isso. É de bom alvitre que todo SESMIT tenha um controle dos empregados afastados, seja por invalidez, seja por doença, qualquer coisa. E a empresa, de vez em quando, chame-os para fazer um exame, para conversar e ver se está mesmo doente. O afastamento não é bom para a empresa, já falei para vocês, que sobrecarrega. Nós ficamos com um funcionário na folha de pagamento e os outros fazendo o serviço dele. E muitas vezes é essa questão da meritocracia. O trabalhador vem todo dia no horário, trabalha, aí vê lá no Facebook aquele que está afastado, curtindo a vida doidado. Que estímulo ele tem para continuar trabalhando na empresa? Então, vamos ver realmente esses casos de afastamento, se são necessários. Há casos e casos. Eu não estou colocando todo mundo no mesmo balaio, não, mas eu já vi muita coisa que Deus duvida no caso de afastamento. Tá? Lembrei da pergunta que eu ia fazer. Depois eu vou fazer lá do pessoal de União da Vitória.
Sobe mais um pouquinho lá para mim, peraí. Pessoal aí de Curitiba, obrigada, tá? Suponhamos, doutora, quebrou o pé, torceu, não necessariamente precisa quebrar. Torceu o pé, o médico deu 7 dias. Eu sou o único ser humano na empresa que faço o trabalho. Aquele trabalho ninguém mais sabe fazer e não se pode esperar uma semana para fazer aquilo. A empresa diz o seguinte: pode vir trabalhar que eu vou pagar o táxi, ida e volta. O funcionário pode recusar porque ele está dentro da lei. Ele está afastado porque ele tem ali, sendo plano de saúde, privado, particular ou SUS, o seu atestado. É aquela coisa que eu falei antes. É incapacitante para o trabalho? Se ele vai trabalhar, aquilo, o fato dele estar com o pé enfaixado, vai impedi-lo de trabalhar? Eu acho que não. A empresa também tem que ter uma certa coerência. Aqui hoje o empregado não quer saber de colaborar, né? Eu sei que se fosse você iria trabalhar, mas os outros estão dentro do que está o parâmetro da lei. Eu fico muito... já me falaram uma vez essa coisa, né? Nós temos uma cota para cumprir de contratação de pessoas com necessidades especiais, né? O PDE, portador de deficiência. E aí você é obrigado a contratar uma pessoa que não tenha um braço, por exemplo, para trabalhar no setor de estacionamento, fica anotando as placas de carro, coisa boba, um exemplo típico que me deram uma vez. E aí seu funcionário, quando quebra o braço esquerdo, não pode trabalhar? Se ele faz a mesma coisa? Então, é aquilo que vai voltar. O afastamento, ele tem que ser em razão de um impeditivo, da incapacidade para o trabalho. Não é incapacidade para a locomoção. Se durante as 8 horas pode-se continuar trabalhando, eu não vejo por que afastar o trabalhador. É que os médicos não sabem disso e na nossa área da saúde é muito fácil conseguir atestado. O metalúrgico ele não consegue, não. O metalúrgico, para chegar num médico, conseguir um afastamento, é um parta-forceps. Mas, nossa, passou ali no corredor, deu um tapinha, ô doutor, não consegue no atestado? Então, o médico do trabalho ele tem que ser muito bem informado do que é a atividade que o trabalhador exerce, para daí definir se aquilo é incapacitante ou não. Porque ele não precisa aceitar esse atestado de 7 dias, viu, Tati? Do médico que deu o atestado. Quem vai definir é o médico do trabalho. Até para conjuntivite, qualquer coisa que apareça lá, o médico do trabalho é quem vai avaliar, não é o RH. E aí ele tem que definir, olha, isso aqui é incapacitante para a tarefa que você exerce, isso aqui não é, e você volta. Mas é o médico do trabalho que dá a palavra final. Respondido? Ótimo, respondido. Sim, antes que eu esqueça, doutora Lucineia, a sua explanação aqui conosco está sendo assim brilhante, excepcional. Eu vou dizer o seguinte, no dia, é só para lembrar o pessoal, o assunto ele é tão assim pertinente e acontece com os colaboradores, com as instituições, enfim. Deixa eu ver aqui que eu vou me lembrar. Só um minuto, gente. Eu sei que tem bastante pergunta. Eu vou fazer com o Palmira Salles, lá no Pernambuco. Olha só. A senhora está até convidada, tá, doutor Lucineia? No dia 20 de abril, o doutor Jarbas Simas, que é especialista em medicina do trabalho, ele foi presidente do Conselho de Ensino, Titulação e Certificação do INSS. Ele vai conversar com a gente sobre o problema assim. Se o médico perito ele pode contrariar, a gente usou esse termo, tá? O que propôs o médico assistente do trabalho, é o que a gente está falando agora. Né? De repente eu vou no médico, um dá e o outro fala, não, você não vai ficar, você pode trabalhar.
Então, só para lembrar o pessoal, a doutora Luciné é convidada também a participar com a gente, que esse é um assunto que vai ser abordado pelo presidente do INSS, que vai falar com a gente sobre isso, que também é muito importante. Agora, eu tenho uma pergunta lá do hospital... Não, eu quero o Palmeiras Salles, que é o primeiro lá de Garanhuns, lá em cima. Deixa eu ver. Eles... Não? Quem é? Deixa eu ver. Desculpa, não é não. Associação de Proteção à Infância de União da Vitória, no Paraná. Bom dia. Se um trabalhador sofre um assalto no trajeto ao trabalho e sofre uma agressão física, é considerado acidente de trabalho? Acidente do trabalho relacionado a trajeto depende de algumas circunstâncias. Se o trabalhador estava no seu trajeto normal, se ele estava usando o transporte, se ele estava dentro do tempo da sua casa, ou do seu trabalho para casa, se estava realmente indo para a sua residência, se não houve desvio. São várias situações, quesitos que devem ser avaliados antes de se considerar acidente de trajeto. Uma dica interessante: todo acidente de trajeto que envolva motocicleta, carro, ônibus, qualquer veículo automotor, exigir do trabalhador o boletim de ocorrência. Que isso pode trazer mais informações, vem de um órgão público, e também o empregado pode fazer uso do DPVAT com o boletim de ocorrência. Então, se ele assinou um documento que a empresa tem que ter, se ele usa Vale Transporte, por exemplo, daquela declaração do imposto do Vale Transporte, ele tem que definir qual é o meio de transporte, quando ele usa, quais são as linhas, né? E a empresa, avaliando por esta informação, mais o boletim de ocorrência ou mais a descrição, vai verificar se ele realmente estava dentro do trajeto, dentro do tempo aceitável, e se ele efetivamente estava indo embora ou não. Se ele tiver com um veículo que não é aquele, por exemplo, está definido que ele viria trabalhar de carro e está de moto, é claro que não adianta o trajeto ser o mesmo se o tempo vai ser diferente. O tempo de andar de carro, de moto ou de ônibus é totalmente diferente. Então, tem que ser avaliado tudo isso. Não é só, aconteceu um acidente. Hoje eu fico muito com essa... Infelizmente, todo mundo é muito malvadinho, né? O pessoal está sabendo que vai ser demitido, para conseguir uma estabilidade, pega o veículo e entra numa contramão, passa no farol vermelho, faz algum ato inseguro. E aí a empresa tem que se responsabilizar. Anda sem capacete na moto, não tem habilitação. Esses tipos de situações assim, que geram multa, excesso de velocidade, sabe aquilo que está no Código Nacional de Trânsito? Avaliem se isso não foi, se não cometeu nenhuma infração, porque no ato inseguro, cometendo a infração, ele perde o direito de ser considerado acidente do trabalho. Então, são várias nuances, não é simplesmente, acidentei no caminho. Tá, mas você estava no caminho, no horário, estava fazendo o quê? Deixa eu ver aqui a sua documentação que você diz que pega o ônibus, será aquele ônibus mesmo? Está cheio de casa, a pessoa vai embora de ônibus e resolve pegar uma carona de moto. Acidentou, mas combinado era que iria de ônibus embora. Se acontecer alguma coisa com o ônibus, aí sim, a empresa não tem como fugir. Ele estava no trajeto, com um meio de transporte próprio, definido na própria declaração. Ok? Ok, tem um monte de perguntas, eu vou tentar... sim ou não, né? Tá bom. Aqui não existe resposta sim ou não, tudo depende. União da Vitória, obrigada, viu? Tem bastante pergunta. Só complementando, doutora, aí o ser humano, o cidadão, ele coloca a própria vida em risco, né? E acaba tendo vários problemas, porque além de ele entupir o hospital, né, ele toma a vaga do outro, tem todo esse problema aí. Mas enfim, brasileiro, o ser humano, ele é bem criativo.
Quando o funcionário, a pergunta é do Hospital Palmira Salles, em Garanhuns, no Pernambuco. Bom dia, meninas, a irmã está ali. Quando o funcionário é liberado pelo INSS, mas não consegue executar as suas atividades, o que a empresa deve fazer? Se ele foi liberado pelo INSS e não consegue realizar as atividades, o médico do trabalho deve avaliar se isso é possível, fazer o retorno, documentá-lo para fazer o retorno para o INSS, ou então afastar daquela função, para não piorar o estado de saúde dele. Vejam bem, o SESMIT existe para cuidar da saúde do trabalhador. Se ele não consegue exercer aquela atividade, altera para uma outra atividade que não fira que não prejudique mais a saúde dele, até ele ficar apto. Então, mas a alteração de função não pode ser de rebaixamento, nem de salário, nem de categoria, nada que cause constrangimento para o trabalhador. Mas tem que ser feito alguma coisa. Ou tenta afastar pelo INSS, porque a empresa pode fazer isso, ou se o médico do trabalho realmente falar, olha, não tem condição dele continuar trabalhando nesta função, altera a função, ok? Ou então, manda embora. Infelizmente, são 3 opções. Manda para o INSS, altera a função, ou se não tem condição nenhuma, você não indeniza o trabalhador e manda embora, porque ele não vai ter estabilidade se ele já recebeu alta do INSS. Agora, enquanto o médico colocar inapto no ASO dele, no atestado de saúde ocupacional, a empresa não pode mandar embora. Ou apto com restrição, não existe apto com restrição para o Ministério do Trabalho e Emprego. Quando vai se fazer uma rescisão de contrato de trabalho, está lá apto com restrição, é inapto. Não existe isso, é apto ou inapto, não está, ok? Mais uma vez, caiu nas costas do médico do trabalho da empresa. Meninas aí de Garanhuns, respondida a pergunta? Respondida, irmã? Obrigada, Tatiana. Obrigada, viu? Eu tenho a pergunta aqui da Santa Casa de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Gostaria de saber se um funcionário afastado por depressão que realiza curso superior e estágio seria considerado inapto para o trabalho. Gostaríamos de saber se um funcionário afastado por depressão que realiza curso superior e estágio seria considerado inapto para o trabalho. Olha, eu vou entrar naquele mesmo mérito do que eu usei quando eu fui fazer a contestação de NETEP. A moça dizia que ela tinha a deficiência lá, só que ela ia em show de Martinho da Vila, ela estava curtindo a vida doidado, ia para a praia, ia para a festa da filha na escola. Ué, se não pode trabalhar, né? Ainda mais depressão, gente. Eu tenho uma médica psiquiatra que ela diz o seguinte, ela é perita inclusive da Justiça Federal, nos casos que o INSS tem que pagar ou não o afastamento. Não existe depressão acima de 6 meses se a depressão é tratável. Não existe. Agora, usem da legislação, da literatura médica. O médico do trabalho da empresa, infelizmente, ele não conhece tudo. Se chega um CID-F, que é o CID de doença psiquiátrica, ele nem vai atrás. Mas a NR7, que fala do PCMSO, diz que o médico do trabalho pode fazer exames complementares, dependendo da função, né? Então ele avalia, poxa, está com depressão, é alguma coisa ligada à empresa? Por exemplo, um caso de agressão, já teve caso de paciente, o acompanhante de paciente chutar a barriga da funcionária grávida. Então, algumas coisas podem causar um certo trauma, né? Uma agressão de pessoa fora do uso da razão. Mas depressão, por quê?
Então, quem tem depressão, a literatura médica demonstra lá, você não tem libido. Teve caso de depressão que a moça teve 3 filhos durante a... Poxa, se tem depressão, não tem libido. Se tem depressão, não tem vontade de cuidar da aparência. Está lá no Facebook cheio de foto com cabelo novo, roupa nova, né? Quem tem depressão não tem sociabilização, não vai para festinha, não vai para a praia, não vai para casa de campo, não vai para lugar nenhum. Então, cabe à empresa fazer uma avaliação disso. Verifiquem se realmente ele não... Por que dessa depressão? Se o médico do trabalho não tem condições disso, encaminhe para o psiquiatra. Fica mais barato para a empresa pagar um psiquiatra, ter um médico, um exame complementar, que seria de um psiquiatra, para saber efetivamente se aquilo é depressão ou se é só uma forma de buscar afastamento, do que ficar pagando esse mico. Né? O pessoal está lá trabalhando, está vendo que o cara é deprimido, está fazendo faculdade, está indo beber com os amigos, né? E então está pendurado lá. E se for constatado que não é um afastamento correto, a gente pode aplicar a justa causa. Pode ser, tá? É isso? Você queria saber? Excelente. 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 Eu vou agora... quem era que a gente ia falar aí, que eu não lembro? Deixa eu subir, peraí. Tem tanta pergunta. Eu vou ter que subir só um pouquinho. Hospital São Vicente de Paulo, de Ubá, em Minas Gerais. Com a greve dos peritos do INSS na cidade, a marcação de perícia está demorando cerca de 4 meses para o julgamento. Com isso, alguns funcionários recebem alta de seus médicos, por exemplo, com 30 dias, e pedem para retornar ao trabalho. Encaminhado para o médico do trabalho, é comprovado que pode retornar. É correto aceitar o retorno antes da alta do INSS? Aí eles ainda complementam lá embaixo. Peraí. Não, é uma pergunta. Aí depois eles têm outra pergunta, que é se uma pessoa de férias é da mesma instituição. Se uma pessoa de férias, no meio das férias, faz uma cirurgia e apresenta um atestado de 60 dias. Não é doença de trabalho. Como proceder? Eu vou depois lá com o Piauí, tá? Calma, vamos por partes, como diz o esquartejador. Na primeira questão, se o trabalhador... A perícia do INSS, agora houve uma alteração recente da legislação, não vai ficar só por conta do INSS. O Ministério da Previdência Social houve uma alteração em que o próprio médico do trabalho também vai ter essa autonomia para definir o afastamento ou não do trabalhador. Se o funcionário fez uma cirurgia simples, vamos dizer assim, que a recuperação é 30 dias e a perícia vai demorar 4 meses, a empresa, se ela tiver um bom médico do trabalho e ele confirmar que está apto e quer voltar, eu não vejo problema nenhum, não. Né? Porque senão o funcionário fica 4 meses sem receber de absolutamente ninguém. Então, a grande questão é se a empresa vai fazer um exame de retorno em que o médico tenha plena certeza de que não vai prejudicar em nada a saúde do trabalhador. Aí, ok, tudo bem, ele pode voltar a trabalhar. Eu entendo assim. A alta do INSS vai acontecer, muito provavelmente, porque esse é um caso de cirurgia que não requer mais do que 15, 20 dias, e aí ele vai receber só aquele período em que houve o afastamento. Mas tudo, a empresa tem que estar muito bem fundamentada para aceitar o retorno do trabalhador, sem que ele corra risco para a saúde dele. Qual a outra pergunta mesmo?
A outra... da cirurgia de 60, que é a cirurgia que ele fica afastado. Se ele está... Quem vai avaliar de novo é o médico do trabalho da empresa. Seriam necessários 60 dias para a recuperação da cirurgia. Existe aí uma briga grande com a cirurgia plástica. Porque o auxílio-doença é para doença. A cirurgia plástica não é doença, é estética, com algumas exceções. No caso de, por exemplo, câncer de mama, que a pessoa precisa fazer uma cirurgia reparadora, é diferente. Agora, aquela cirurgia estética não é doença. Então, a empresa nem seria obrigada a afastar o trabalhador, porque não é doença. No caso da cirurgia que ele faz durante as férias e ultrapassa os 15 dias, né, de afastamento, ele vai ter 60 dias de afastamento, de novo, o atestado tem que vir para o médico do trabalho, ele não é obrigado a chancelar nenhum atestado de médico qualquer que seja, ele só vai respeitar a perícia do INSS, a alta do INSS. Fora isso, ele pode se colocar contra todo e qualquer afastamento de qualquer médico assistente. Ele não tem obrigação de aceitar atestado de ninguém. Então, ele avalia se realmente são necessários 60 dias. Se não forem necessários, ele pode não aceitar o atestado e o funcionário voltar a trabalhar. De novo, o Cristo, médico do trabalho. É para ele que sobra toda essa avaliação. Ok, eu vou fazer a pergunta de presidente Venceslau, depois lá do Piauí. Antes disso, doutora, e tem ainda o São Camilo de Mariana, em Minas Gerais. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso ocorre muito em hospitais, as santas casas nossas, de pessoas, funcionários aposentados de longo tempo, então, né, já tem 30 anos. Então, como fica um funcionário aposentado, que já tem 65 anos, ele sofreu um acidente no seu ambiente de trabalho, no seu local de trabalho, exercendo a função do qual ele sempre fez, só que, porém, nesse momento, pela idade, e todas essas características, não condiz com a sua idade. Ele foi afastado. Ele pode continuar afastado sempre, para sempre, até o seu óbito, e recebendo? Como que fica isso? Eu digo isso pelo seguinte, nós temos e sabemos que existem hospitais, santas casas, instituições de saúde que têm funcionários aí de 20, 30, 40 anos trabalhando. Eu vou voltar naquela questão. O INSS a Previdência Social alterou a legislação proibindo que o trabalhador que se aposentou pela especial com 25 anos continuasse a exercer a função, seja como autônomo, seja como pessoa jurídica, seja como trabalhador. O risco, quando entrar o E-Social, vai ser para o trabalhador, ele vai perder a aposentadoria especial dele, vai deixar de receber. Então, antigamente, a aposentadoria era uma forma de rescisão de contrato de trabalho. Aposentou, rescinde, não pagava os 40% do fundo de garantia, era uma forma normal de rescisão de contrato de trabalho. Hoje em dia não é mais. Só que nós temos essa interferência da legislação previdenciária com a trabalhista. Pela Previdência Social, quem se aposenta com 25 anos não pode continuar na função. Na trabalhista, nós temos lá que não posso mandar embora só porque se aposentou. O que é a recomendação? Não ter esses trabalhadores exercendo a mesma função, porque pode até sobrar para a empresa. No caso de acidente como esse aí, ele estava exercendo uma função que ele já estava aposentado, ou seja, ele não poderia estar exposto àquele agente nocivo que gerou a aposentadoria dele. Funcionário aposentado que se afasta por acidente do trabalho, ele não vai ter auxílio-doença, porque não existem, não podem receber dois benefícios. Se ele já é aposentado, ele não pode receber auxílio-doença, então ele não vai receber nada do INSS, além do que é a aposentadoria dele. Vai deixar de receber o salário da empresa. Não há
a determinação para que o empregado aposentado que se afasta receba o salário da empresa. Se é um costume pagar, eu não sei se está em convenção coletiva de trabalho também, não estou entrando nesse mérito. Legalmente falando, aposentado que se afasta não tem direito ao auxílio-doença. E a empresa não tem nenhuma obrigação, depois do 16º dia, de pagar pelo afastamento do empregado aposentado. É por conta e risco dele. Existe aí uma briga da jurisprudência, mas dificilmente o empregado leva o recebimento do salário mesmo afastado por vulgo auxílio-doença. Certo? Olha, não é fácil não, viu? E tem de pergunta aqui, vamos ver se a gente dá conta para terminar. Gente, nós avançamos no nosso horário, mas a gente vai... Associação de Combate ao Câncer de Teresina, no Piauí. Tivemos um caso que o funcionário... Primeiro. Quando o empregado já está apto para o retorno ao trabalho, mas ainda não ocorreu a perícia do INSS, pode o médico do trabalho dar a sua aptidão ao retorno? O médico do trabalho é o rei. O médico do trabalho é nosso rei. Ele vai assumir essa situação sempre, porque ele sabe qual é a função que o funcionário exerce, se aquilo vai ser alguma coisa... vai ser impeditivo, ou se ele está apto ou não. É aquilo que eu respondi anteriormente. Mesmo que a perícia do INSS demore, se o empregado quiser voltar, ou se o médico do trabalho verificar que não há inaptidão, ele pode voltar a trabalhar sim. Mas o médico do trabalho tem que estar resguardado. A função que ele exerce é essa. A incapacidade era em relação a essa doença ou a este acidente, a recuperação foi plena, não haverá risco nenhum dele continuar trabalhando. Ok. Tem uma pergunta da Santa Casa de Presidente Venceslau. O funcionário aposentado que continuou trabalhando na empresa e precisou fazer uma cirurgia, a empresa não faz afastamento para o INSS, tendo em vista que ele já é aposentado. E a empresa mantém ele no quadro por quanto tempo ainda? Olha, aí é uma questão da empresa, né? Se afastá-lo acima de 15 dias, ele não vai receber nada. Quem vai ter que definir se ele vai ficar afastado quanto tempo para a recuperação da cirurgia, adivinha quem é? O médico do trabalho da empresa. Médico é quem mais sabe qual é a situação física do paciente. Ele sabe mais do que qualquer um. Por isso que o médico do trabalho da empresa vai ter que receber funcionário, sim, vai ter que avaliar para ver se ele está apto ou não. Fez cirurgia, sofreu acidente, foi parto, mudou de função, vai ser admitido, vai ser demitido. É o médico do trabalho. Então, ele avalia o funcionário que passou por uma cirurgia, independente de ser aposentado ou não, né? Que vale ao ser humano que está ali, ao trabalhador. O médico do trabalho sabe qual é a cirurgia, quanto tempo tem para recuperação. Vai ver o funcionário lá e vai definir. É só o médico do trabalho da empresa que pode ter é o que respalda a empresa numa questão dessa. Presidente Venceslau, respondida aí sua pergunta, ok? Ok, brigadão. Pode falar. Tá bom, então. Obrigada, viu? Eu vou terminar agora com a pergunta. Ainda tem... Espera aí. Deixa eu ver. Eu vou... Para onde? Aqui, ó. Suponhamos que um determinado funcionário teve seu benefício negado pelo INSS, alegando não haver incapacidade do mesmo. Quem irá se responsabilizar pela sua remuneração? O empregado deve recorrer ou a empresa deve arcar com o ônus?
A pergunta é lá do Piauí. Se ele foi, do 16º dia, foi encaminhado para o INSS e o INSS constatou que ele não tinha incapacidade, vai valer o que o INSS determinou. Se a empresa achar, através do seu médico do trabalho, que esse empregado não tem condições de trabalhar, que ele não está capacitado para exercer a sua função, a empresa pode mandá-lo de novo para o INSS. Se o INSS negar de novo, aí a empresa tem que realmente verificar se essa incapacidade existe. Se essa incapacidade existe e o INSS não aceita, reformular, botá-lo em outra função, colocá-lo em outra função compatível com a sua condição física, para que ele não sofra um agravo da doença, que o médico do trabalho da empresa está dizendo que ele não tem condição de trabalhar. Então, ele tem que estar respaldado em alguma coisa, em exames, na análise, na anamnese, na avaliação física. Quem vai definir é o médico do trabalho, independentemente do médico do paciente, eles podem discutir e ver qual seria a solução. O que a empresa não pode é ficar mandando para o INSS sem tomar uma providência. Mandou para o INSS, foi negado de novo, o médico do trabalho tem certeza absoluta que ele não pode exercer mais aquela função, faça outra, recoloque-o em outra função ou pode mandar embora, porque daí não tem estabilidade. Se não passou pelo INSS, se o INSS deu alta, não tem nenhuma estabilidade. Se ele não está por B91, nem por B31, se ele passou lá nem afastado foi, não tem estabilidade nenhuma. Então, a avaliação cabe ao médico verificar se ele realmente não tem capacidade, manda para o INSS. Se ele acha que realmente não vai ter condições de trabalhar naquela função, pode colocá-lo em outra função. E se nenhuma das opções anteriores, pode rescindir o contrato de trabalho. Respondido? Sim, respondido sim. Respondido sim. Última ou penúltima? Penúltima pergunta. Hospital São Camilo de Mariane, Minas Gerais, o que fazer quando o afastamento é informado pela empresa como auxílio-doença comum e o colaborador passa na perícia só após o fechamento da folha e chega no RH com o comunicado de auxílio 91? Impressionante. Vai valer a partir do comunicado, né? Da empresa. Quando a empresa toma conhecimento, quando chega a comunicação, decisão do INSS. O que pode ser feito para evitar uma perda de prazo? Eu acredito que ela esteja pensando em relação ao fundo de garantia do recolhimento. Não esqueça que a gente tem que fazer a contestação desses auxílios doença por 91. Não é simplesmente veio lá 91, passa pelo médico do trabalho, ele verifica se aquela doença e o acidente tem a ver com a função exercida. Se não tiver com a função exercida, se não tiver nexo de causalidade, a empresa tem que contestar. Ela tem que fazer uma defesa administrativa, preferentemente com laudo de médico, porque essa defesa vai ser vista pelo médico do INSS, de médico para médico, eles se entendem. Não adianta eu, advogada, fazer a defesa, porque ela é mais técnica do que jurídica. E pode-se definir também, através de um regimento interno, através de uma circular interna, que a partir de tal data, toda a comunicação de decisão do INSS deve ser entregue à empresa até 24 horas, ou sei lá, até 48 horas da emissão desta comunicação de decisão do INSS. É uma forma de resguardar a empresa se ela já fechou a folha e não recolheu o fundo de garantia do empregado que passou para o benefício 91. Tá bom? Ok.
Ok, pessoal aí de São Camilo de Mariana, excelente pergunta de vocês. Respondida a pergunta? Dá um joia pra gente, por favor. Obrigada, viu? Eu vou só terminar ali do de Ubá, que a pergunta deles lá embaixo era o seguinte, lá do São Vicente de Ubá, em Minas, que sobre a nossa pergunta, essa é a última, tá, doutor Lucineia? Prometo. Minha dúvida é se o atestado interrompe as férias, ou se ele passa a contar a partir do retorno das férias. O atestado é assim, ele tem que atestar a doença, ele serve para abonar os dias que o empregado falta ao trabalho. Se ele já estava de férias, já estava interrompido o contrato de trabalho. Então, esse atestado começa a contar do retorno das férias para frente. Não tem como retroagir, não tem como interromper férias porque ele esteve numa doença, né? Então, ele já estava, ele não tem que justificar a falta dele, porque ele estava de férias já, a falta de interromper o contrato de trabalho. Então, vai começar a contar esse atestado, os dias que já foram, vamos supor, são 60 dias de atestado. No 10º dia, esse empregado fez a cirurgia. Então, o atestado começa a contar desse 10º dia mais 60 para frente. Do 10º dia até o 30º dia, ele já está abonado, já está justificada a falta dele. Então, esses 20 dias de atestado, um abraço, já foi. Eu vou contar mais 40 dias apenas do atestado. Correto? Sabe que advogado faz direito porque não tem matemática. É nosso primeiro requisito. Então, são 60 dias, 20 dias pegaram das férias dele, já morreram, então ficam 40 dias seguintes. Aí ele está justificando as faltas, porque ele teria que trabalhar e não vai estar trabalhando. O atestado tem essa finalidade, justificar faltas. Ele já estava com as faltas justificadas, o atestado não vai retroagir. Vai contar dos dias, porque tem que ver a recuperação do funcionário. Não vai ser 60 dias a contar com o retorno das férias. São sobram 40 dias. Correto? Correto? Deixa eu ver se eu entendi. Então, eu tenho 30 dias de férias, saí segunda, saí ontem de férias. Sexta-feira eu sofri meu pé tá ruim, não vou poder trabalhar, vou ficar 10 dias em casa. Férias não é interrompido, então. Eu vou ficar os 10 dias, porque eu já estou de férias. Quer dizer, na verdade eu não vou ter afastamento, porque eu vou estar de férias. Então, na verdade, o atestado ele nem serve para nada. Não. É incapacidade para o trabalho. Você não está trabalhando? Para quê? Vai justificar o quê? Você já não está trabalhando. Você vai dar um atestado para você ficar em casa. Já está em casa, está de férias, então não tem porquê. Muito bem. Doutor Lucineia, eu digo que eu tenho aqui mais um monte de perguntas, mas a gente não pode avançar. Aqui a gente tem uma reunião mais tarde. Eu quero dizer o seguinte, que a gente vai encerrar essa sessão. A sua participação aqui com a gente, falando sobre esse assunto que vem sendo pedido já tem mais ou menos uns 6 meses. E quem nos indicou foi o pessoal do CREMESP, que inclusive é parceiro nosso aqui. Então, não tínhamos dúvida que seria um sucesso e habilitou o nosso projeto. Foi, assim, de magnitude muito grande. Então, eu vou passar a palavra para que a senhora possa fazer as considerações finais. Eu quero agradecer imensamente e depois a gente volta a conversar. A gente tem um comitê aqui jurídico da federação que trata todo mês, de 3 em 3 meses, tem assuntos, enfim. E esse é um assunto muito importante, depois a gente volta a conversar, que a gente gostaria de convidá-la para participar desse debate com vários advogados em ponto jurídico dos hospitais. Então, eu passo a palavra para que a senhora possa fazer as suas considerações. Eu, primeiramente, fiquei muito lisonjeada por ter sido recomendada pelo CREMESP, sabe, da credibilidade. Mais lisonjeada ainda de estar aqui na Faculdade de Medicina da Santa Casa, que é uma
uma vanguarda, é um orgulho para nós brasileiros, não é uma questão só de São Paulo, mas é a nível Brasil. E desculpe a minha pouca prática com essa interlocução, eu realmente não gosto, falo mais pessoalmente, então me perdoem se eu cometi alguma falha. Eu adorei as perguntas, eu acho que nosso caminho é esse mesmo, é o conhecimento para todo mundo e para que a nossa área hospitalar ela consiga agir uniformemente. Nós temos os mesmos trabalhadores, tanto na área beneficente, quanto na privada, quanto na área governamental. Os nossos trabalhadores são os mesmos, eles não merecem tratamento diferenciado em nenhuma delas. Todos eles têm que ter o respeito e a nossa obrigação de fazer a gestão da saúde de cada um deles. Nossa obrigação como empresa, independentemente da nossa finalidade, se é lucrativa, se não é lucrativa, ou se é um dever do Estado, como é o governo, é cuidar do nosso trabalhador. E também nos respaldarmos para não agirmos em desconformidade com a lei. Então, se todos nós agirmos da mesma forma, estaremos protegendo nossos trabalhadores e as nossas entidades. Eu agradeço imensamente, espero que, se for possível, uma outra oportunidade. Eu gostei muito da experiência. Muito obrigada de novo. Nós é que agradecemos e com certeza faremos um convite, porque o assunto é muito pertinente, tem muitos outros, e assim, a gente recebeu agora, né, o pessoal mandou, gostou muito, parabéns, doutora, parabéns mesmo, habilitou o nosso aqui muito. Então, eu quero agradecer, obrigada a todos os pontos, eu sei que a gente ultrapassou um pouquinho o horário, e eu vou mandar o calendário para vocês. Eu só lembro que dia 1 a gente tem a doutora Carmen, que é a sanitarista da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que vai falar sobre o problema aí da sífilis congênita, sobre o aumento de casos e os diagnósticos, tratamento dentro dos hospitais. E no dia 4, o doutor Napoli, que é o gerente da CROSS, a gente vai falar sobre a regulação dos hospitais de referência e contra-referência. O pessoal está perguntando, doutora, se pode disponibilizar a sua apresentação. A gente sempre manda em PDF, tudo para eles. Então, a gente pode mandar depois a apresentação. Ok, então, doutora, muito obrigada mais uma vez. Prazer imenso recebê-la aqui com a gente, viu? Grande abraço, até a próxima. Eu que agradeço.